Olá, eu sou a Paula Boarim, mentora de carreira, professora universitária, creator convidada do TikTok e LinkedIn Brasil, e aqui eu falo sobre tudo o que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira. O que você pode esperar desse podcast? Reflexões, provocações, um bate-papo de amigos tomando um cafezinho, falando sobre vida, carreira, angústias, medos. Sabe aquele bate-papo cabeçudo? Eu amo. Espero que você também. Nosso bate-papo de hoje, eu quero falar sobre uma das maiores causas de frustração dos profissionais que eu atendo, conheço, converso. A expectativa criada com base em um ideal. Tem uma frase que eu falo muitas e muitas vezes para os meus clientes, que é a seguinte: persiga o ideal lidando com o real. Nós romantizamos, idealizamos a maioria das nossas relações. Idealizamos pais e mães perfeitos, príncipes encantados, líderes equilibrados, generosos, com grande capacidade de desenvolvimento de pessoas e empresas perfeitas, no maior estilo GPTW. Bom, é dessa expectativa, por vezes mal dimensionada, e de um olhar romântico que surgem a maior parte das nossas frustrações em relação ao mundo do trabalho. Nós esquecemos que empresas são compostas por pessoas que não são perfeitas. Chefes não são perfeitos porque também não existem subordinados perfeitos. Pausa para esse momento, porque muitas vezes, a gente enquanto subordinado, olha para o chefe exigindo tanta perfeição, esquecendo que a gente mesmo também muitas vezes não entrega. Entender isso faz você compreender, com um pouco menos de sofrimento, que toda empresa, anota aí, toda empresa terá problemas. Da familiar à gigantesca multinacional. Fernando Pessoa tem uma frase cabeçuda que eu acho que vale aqui. Adoramos a perfeição porque não a podemos ter. Rejeitaríamos se a tivéssemos. O perfeito é o desumano porque o humano é imperfeito. Uau! A maturidade contribui com você nesse sentido. Com o tempo, a gente aprende a escolher os problemas que a gente quer tolerar. Pegou essa sacada? Você escolhe os problemas. Partimos então do pressuposto que todo lugar terá desafios. É como um casamento. Quem é casado aí do outro lado sabe. Quem espera um parceiro perfeito, quem espera uma parceira perfeita, não casa, não se relaciona. Ou pior, troca de companheiro, de companheira o tempo todo, culpando o outro pela sua infelicidade. Assim acontece com as empresas. Quantos profissionais você já conheceu que se demitem a cada ano porque a empresa não atendeu 100% das suas expectativas? Eu mesma, fiz isso por quase minha vida toda de CLT. E só nos últimos 3 ou 4 anos eu aprendi a extrair o melhor das oportunidades que eu tinha. É preciso, então, aprender a lidar com a luz e a sombra e com as inconsistências do mundo corporativo. Tudo se torna mais fácil quando a gente sabe o que pode esperar do outro, não é? Então, nesse tópico, eu quero compartilhar com você algo que me trouxe grande paz de espírito e que eu percebo que auxilia muito os meus clientes em mentoria. Espere pela luz e pela sombra das pessoas e das instituições. Sim, as pessoas podem ser simpáticas, gentis, generosas, mas também podem ser invejosas, inseguras e manipuladoras. E digo pior, às vezes a mesma pessoa manifesta todas essas características. E eu vou dizer algo pior ainda. Às vezes essa pessoa somos nós mesmos. Eu sou apaixonada pelo conceito de sombra da psicologia analítica. Essa ideia de que em cada um de nós existe algo reprimido, negado, escondido. Como assim, Paula? Você é apaixonada pelo defeito, pelo que é ruim? Então,
Eu sempre fui muito dona da verdade, se é que você me entende, exigente, dominante e muito presa nos ideais que eu criava. Eu fui a funcionária que se demitiu por achar que o gestor não sabia ser gestor. Detalhe, eu tinha 21 anos. Olha a arrogância da gata, né? Eu analisava tudo que estava fora e não olhava para mim. Eu não entendia que eu também tinha as minhas sombras e também era e sou uma pessoa difícil em alguns pontos. Demorou para eu aprender que por vezes o que eu acusava no outro era uma característica minha que era reprimida, negada. Eu acusava o gestor de ser arrogante, de ter um superego só porque ele queria fazer sua ideia ser executada. Mas eu reclamava fazendo exatamente o mesmo. Como ser arrogante é algo feio, a tendência é escondermos essa característica negativa. No fundo, as pessoas, de modo geral, não querem errar. Existe um livro e um documentário sobre isso que vale a pena você pesquisar. O nome é Efeito Sombra, da Debbie Ford. Foi bem didático para eu entender esse processo e tenho certeza que pode te ajudar também. Nota de rodapé. Gente, o documentário é bem naquele estilão americano, homem saindo das águas, música de fundo, tan 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 tan. Só que, apesar de toda a perfumaria, a essência do documentário é bem interessante, então vale a pena assistir até o final. Além do processo de projeção da nossa sombra no outro, existem, obviamente, características que nos incomodam, mas que não necessariamente nós possuímos. E aqui existe outro insight que mudou muito a minha forma de me relacionar com o outro. Às vezes eu não erro no X, aquele X que eu acuso o outro de errar, mas eu erro no Y. Eu não me permiti errar, gente, fracassar. Era rígida comigo mesma, era rígida com o mundo. Aqui vale lembrar para você que me ouve que a gente não vê o mundo como o mundo é, mas como a gente é. Ver as nossas sombras, então, nos humaniza. Me ver falha me permitia ver a falha do outro e ter mais compaixão, ter mais empatia. Não era mais eu na posição da perfeitona, olhando para o outro na posição do imperfeito. Era uma pessoa falha em contato com a falha do outro. Jung tem uma frase que cabe perfeitamente aqui. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Caramba, o Jung sabia das coisas, né? Essa frase vale uma selfie na rede social, mandando uma frase dessa reflexiva, gente. Eu tô sendo irônica aqui se você não me conhece, tá? Ainda, eu preciso te falar sobre inconsistências e incoerências do mundo corporativo. Na maior parte das sessões de mentoria que eu realizo, esse tópico é tema, batata. Meus mentorados não se conformam, não conseguem entender o motivo pelo qual o discurso não é acompanhado pela prática. Isso causa tanto sofrimento, parece ser algo tão difícil de lidar e muitos ficam como discos arranhados, repetindo sem parar o mesmo ponto. É como se ficassem presos na literalidade das palavras, na frase que está escrita no código de conduta no quadrinho preso na parede. De novo, presos no ideal. Certa vez, eu fui fazer um curso de Cool Hunting, que significa pesquisa e comportamento de tendências. E eu ouvi pela primeira vez o termo narrativa emergente. A profissional que deu o curso explicava que era o discurso, a fala que representa o novo, aquilo que emerge, que surge, aquilo que se tornará, no futuro, o discurso vigente. Gente, nesse momento me deu um clique, sabe? Clique! Eu lembro que pensei, caramba, isso acontece todos os dias na empresa. Todos os dias, por meio dos códigos de conduta, dos valores empresariais, das competências organizacionais, dos treinamentos de boas práticas, a gente busca, eu enquanto profissional de RH e tantos outros líderes, gestores, enfim, anunciar esse ideal, o discurso emergente. É como se o discurso fosse o norte que aponta para onde a empresa quer ir, ou seja, aponta para aquele ideal que a gente deve perseguir. Pareceu óbvio para mim, naquele momento, que o discurso nem sempre vai acompanhar a prática. Afinal,
nem sempre nós conseguimos ser o nosso ideal. Nós somos aquilo que conseguimos ser. Exemplos? Eu tenho. Quantas vezes você jurou que faria dieta? Quantas vezes você prometeu para você que seguraria a sua língua, que seria mais paciente? Quantas vezes você falhou miseravelmente no seu plano? Muitas, né? Da mesma forma as pessoas da sua empresa, da mesma forma a organização que você está. Isso não significa que você tem que se conformar. Mas eu gostaria muito, de verdade, que você sentisse uma paz maior, sabe? A raiva, ela vem da frustração que nós sentimos e nos faz reativos, combativos e principalmente pouco estratégicos. Anota aí, o mundo corporativo, a gente precisa jogar esse jogo com a cabeça, não é com as vísceras. E quando a gente está nesse estado de contaminação, de mal-estar, a gente não consegue raciocinar direito. Então, eu acredito que se a gente compreende, a gente sofre menos e consegue se colocar diante dessas inconsistências de uma forma mais racional, mais leve e mais construtiva. Resumão do podcast. Número 1. Grande parte das suas frustrações vem das expectativas que você cria sobre instituições e pessoas que você não tem controle nenhum. Pô, na cara, né? Mas é isso mesmo, gente. A gente tem que entender que criar expectativas sobre coisas que vão além de nós, pessoas que vão além de nós, é uma decisão muito equivocada. A única pessoa que talvez possa atender às suas expectativas é você. E olhe lá. Número 2. Nem você, nem teu chefe, nem teu colega são perfeitos. Nem eu, aqui falando nesse podcast. Somos todos nós, luz e sombra. Número 3. Reconhecer as suas sombras ajudará você a ter mais empatia pelo outro. Número 4. O discurso nem sempre cola com a prática, pois quase sempre ele anuncia um ideal, algo que perseguimos, mas que nem sempre damos conta de realizar. Chegamos ao fim do nosso primeiro podcast. E eu espero de verdade que você tenha gostado desse material que eu preparei com tanto carinho para você. Agora é a hora que você segue o canal, que você compartilha esse material, que você indica para os amigos. A sua participação do outro lado, gente, é importantíssimo. Deu um trabalhão fazer isso, hein, gente? Tive que estudar, ralar, fazer o roteirinho aqui para não me perder nas palavras. Então, por favor, dê seu like, compartilha, segue, me marca no Instagram, faça de tudo. Por favor, porque isso vai nos ajudar a tornar o mundo corporativo menos misterioso e talvez até mais leve, por que não? Compartilha com os amigos, compartilha com o chefe como quem não quer nada, querendo tudo, e espero você no próximo episódio do nosso podcast. Beijos!